Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de geografia de hoje. Olha só, a gente tem um assunto de interdisciplinaridade hoje. A gente já estudou ele a semana passada, reforçamos ontem e hoje vamos reforçar. Então, assim, é importante vocês realmente estar internalizando esse conhecimento aí, né? Não é à toa que a gente está vendo ele em mais de uma disciplina. Ele diz o seguinte. Primeiro, o nosso cabeçalho vai ficar Escola Municipal Vereador José Vilhena, Ibiraci, 19 de agosto de 2021. Hoje é quinta-feira, professora Damaris Vilela, turma 4º ano B4, turno vespertino. O nome de vocês e a data de nascimento. Nós vamos estudar os pontos cardeais. O que são os pontos cardeais? Eles são importantes porque eles é uma forma de instrumento que nos orienta no espaço geográfico, né? Porque não dá pra gente ir andando aí sem preocupar onde a gente tá, o que a gente vai fazer, como que a gente vai voltar, né? E aí, esses instrumentos de localização, ele nos permite, né, foi desenvolvido ao longo do tempo pelo homem, e aí a gente, nós nos localizamos, né, de várias formas e maneiras sobre a superfície terrestre, né. A gente tem que os seres humanos pré-históricos, eles marcavam nas paredes das cavernas, né, paredes de pedra, para não se perder, né, eles faziam essas marcações. E eles sabiam também sobre a questão da posição dos astros e do Sol, porque isso ajudava eles também a se localizarem, né, e a escolher também a direção que deveria seguir nas viagens que eles faziam. Durante essas descobertas, eles utilizaram, né, alguns instrumentos que ficou conhecidos. A rosa dos ventos, a bússola e, mais recentemente, o GPS. A gente tem a rosa dos ventos, né, que nós já vimos ontem e semana passada, que ela divide os pontos, né, em cardeais e colaterais. Ela é importante, né, pois ela nos ajuda a ter um ponto de orientação cartográfico, tá? E os nossos pontos cardeais são 4: o norte, o sul, o leste e o oeste, tá? E aí, a combinação entre eles dá origem aos pontos colaterais, né? Que é o nordeste, o noroeste, o sudeste e o sudoeste. Depois a gente tem que o ponto cardeal ele pode ser absoluto, ou seja, vai ser um ponto que envolve toda a Terra, ele não muda, né, na Terra. E ele pode ser relativo quando eu tenho um referencial específico, tá? Então, continuando aqui a nossa aula, o que vai acontecer? A gente tem o ponto cardeal absoluto, o ponto cardeal relativo, né? Aqui a gente tem exemplo disso, ó. Ele fala para nós que o Brasil, ele encontra-se quase totalmente na região sul do planeta. Então, isso é um ponto cardeal absoluto. Isso é fato, não muda, né? Agora, é relativo quando eu estou falando assim, ó. O posto de gasolina mais próximo encontra-se a nordeste de nossa localização atual, né? Ou a nordeste da padaria, não é? E aí a gente tem que essa aqui é a bússola e é um dos instrumentos mais antigos que o homem utilizou na navegação, agrimensura, operações militares. Ela funciona com a atração do ímã para o sul magnético do planeta. E o sul magnético do planeta corresponde ao norte geográfico, tá? Então, ela sempre vai estar apontando em direção à região norte do globo, né?
O uso da bússola, ele vem caindo em desuso, né? Porque ela é imprecisa e ela é imprecisa quando ela está próxima de objetos magnéticos e elétricos. E dependendo da região que a gente está, ela para de funcionar. Então, se para de funcionar, né, fica difícil a gente usá-la. E outro problema também segundo alguns geólogos, o polo magnético da Terra, ele tem mudado um pouco, né? E aí deixa as bússolas menos precisas. Aqui a gente está na página 80 da nossa apostila. E eu tenho o sistema de posicionamento global, né, que é o GPS, que ele é o mais moderno dos aparelhos inventados pelo homem, né? E ele é pequeno e ele usa 20 satélites e as coordenadas geográficas para localizar e indicar qualquer ponto da superfície terrestre. Ele memoriza rotas, ele indica hora e velocidade de deslocamento, né? Informa a altitude em que nós nos encontramos, tá? Olha a aplicação prática do GPS, né? Localizando tamanduás-bandeiras. O tamanduá-bandeira é um animal vulnerável que no estado de São Paulo está ameaçado de extinção. Ao menos 30% da população deste mamífero foi perdida nos últimos 10 anos em função da perda e alteração do seu habitat. Atropelamentos, caça, queimada, conflitos com cães e uso de agrotóxicos. E aí, para fazer o monitoramento dos tamanduás-bandeiras, Bertassoni utilizou o Global Position System, que é o GPS, né, em 8 animais por aproximadamente 90 dias. O aparelho possibilitou o controle em vida livre desses mamíferos, revelando o tamanho da área utilizada por eles, o compartilhamento do espaço geográfico, a forma como interagem e as áreas preferencialmente usadas ou até mesmo subutilizadas pela espécie, né? Então, olha que bacana, ele pode ser útil aí para a gente fazer pesquisa com animais, né, silvestres. Aqui ele nos pergunta, de acordo com o texto, quais informações puderam ser obtidas pelo GPS? Então, a gente volta no texto e vê aqui, ó, o aparelho possibilitou o controle da vida do mamífero, revela o tamanho da área que ele utiliza e a forma como ele compartilha o espaço geográfico e a forma como ele interage. E as áreas usadas ou mesmo que ele não usa, né? Depois, na sua opinião, por que a utilização do GPS pode ajudar a preservar os tamanduás-bandeiras? Na medida que eu conheço melhor os hábitos de vida desses animais, eu consigo, né, fazer projetos para melhorar a vida deles, para não danificar a vida deles, né? As matas ciliares, por exemplo, é muito importante nesse sentido. Agora, em cada situação, você deve escolher um instrumento de localização e justificar sua escolha. Então, vai contar uma historinha e aí a gente vai falar, não, vou usar o GPS, não vou usar a bússola, não vou usar a Rosa dos Ventos, tá? Um grupo de turistas se perdeu do guia no deserto do Saara e precisa retornar ao ponto de encontro que fica o povoado. Qual o melhor instrumento a ser utilizado? Será que eles vão ter GPS em mãos? Será que eles vão ter bússola em mãos? Aí se eles não tiverem nenhum dos dois, né? Eles podem estar usando a Rosa dos Ventos, né? E depois, letra B. Um passageiro solicitou uma viagem de sua casa até o estádio de futebol em um aplicativo de transporte. Qual instrumento de localização utilizado pelo passageiro e pelo motorista? Justifique. Muito fácil, eu acredito que vocês vão saber, né? GPS. Agora, por quê?
porque geralmente, né, numa viagem a gente utiliza o GPS para localizar onde a gente está, qual rua a gente quer ir. Ó, o comandante de um voo, ao entrar na cabine do avião, verifica o instrumento de localização que está apontando para a região norte do planeta. E olha só, qual instrumento que ele está utilizando? Justifique. Então, ó, falou em região, aparelho apontando para a região norte. Qual aparelho que aponta para a região norte? Nós estudamos também na nossa matéria, né? Tem até a foto do instrumento no nosso conteúdo. Depois aqui, ó. Esse que é falar, circule no mapa o instrumento de localização. Então, vocês vão circular no mapa o instrumento de localização, certinho? Bem tranquilo também, né? Alguma dúvida? Ó, se tiver dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Eu estou à disposição de vocês, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!